A bateria é a invenção que alimenta a maior parte do mundo moderno. Muitos eletrônicos que você gosta de usar não funcionarão sem elas. Isso inclui seu telefone, notebook, tablet e agora os carros elétricos, e estão chegando com tudo. Alguns satélites também usam baterias em órbita. No entanto, essas baterias têm limitações que afetam seu desempenho. É por isso que os cientistas têm trabalhado duro para criar uma nova bateria. O resultado mais recente é uma bateria de diamante, que tem potencial para durar milhares de anos e também ajudar a eliminar o lixo nuclear. Como a bateria de diamante dura tanto e como ela funciona, é isso que vamos ver nesse vídeo. Fique ligado! Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar e o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. A melhor bateria com capacidade para uma ampla aplicação é a bateria de íons de lítio. Você provavelmente está assistindo a esse vídeo em um dispositivo alimentado por uma bateria dessas. Se você dirige um carro elétrico, deve agradecer a essas baterias. Da mesma forma, muitos sistemas de armazenamento de energia usam baterias de íon de lítio. Essas baterias substituíram a bateria de chumbo ácido, especialmente em aplicações intensivas devido aos seus inúmeros benefícios. Mas as baterias de íon de lítio ainda têm suas limitações, e isso impede muitos avanços que a raça humana já poderia ter feito. Por exemplo, células e baterias de íon de lítio não são tão robustas quanto algumas outras tecnologias recarregáveis. Elas exigem proteção contra sobrecarga e descarga excessiva. Além disso, elas precisam ter a corrente mantida dentro dos limites seguros. Consequentemente, uma desvantagem das baterias de íon de lítio é que elas exigem circuitos de proteção incorporadas para garantir que sejam mantidas dentro de seus limites operacionais seguros. A adição dessas medidas de segurança aumenta o peso da bateria e o custo, e também dificulta a manutenção e o descarte. Outra grande desvantagem das baterias de íon de lítio para eletrônicos de consumo é que elas sofrem com o envelhecimento. Além de sofrer com o tempo, ela é dependente do número de ciclos de carga e descarga que a bateria sofreu. Muitas vezes, as baterias só podem suportar entre 500 e 1000 ciclos de carga e descarga, antes que sua capacidade caia. Com o desenvolvimento das tecnologias, esse número está aumentando, mas depois de um tempo, as baterias podem precisar ser substituídas, e isso pode ser um problema se elas forem incorporadas ao equipamento. As baterias de íon de lítio envelhecem independentemente de estarem em uso ou não, e isso é um grande problema. Elas também têm um problema de transporte. Muitas companhias aéreas limitam o número de baterias de íon de lítio que podem levar. Isso significa que seu transporte é limitado a navios. Também tem a questão dos custos. Isso fica mais óbvio quando se trata de carros elétricos. Cerca de 1/3 do preço vai para a bateria de qualquer veículo elétrico que você comprar, tornando-os significativamente mais caros do que qualquer veículo a combustão. Na verdade, um veículo elétrico básico pode custar o mesmo que um veículo a combustão de luxo. O íon de lítio também tem algumas restrições sobre como eles podem ser usados. Por exemplo, para obter o melhor das células e baterias de íon de lítio, é aconselhável não carregar ou descarregar totalmente elas. O funcionamento das células e baterias entre 20% e 80% foi indicado como sendo o ideal. Alguns sistemas de gerenciamento de bateria podem garantir que as células nunca estejam totalmente carregadas ou descarregadas. Os níveis que elas indicam podem já levar isso em consideração. O motivo delas não gostarem de ser totalmente descarregadas ou carregadas é pelo fato de que, em qualquer uma dessas situações, todos os íons de lítio serão removidos de um eletrodo ou outro, e isso faz com que o eletrodo se desintegre mais rápido. Além disso,
As baterias de íon de lítio não funcionam muito bem em locais muito frios. Para veículos elétricos, a autonomia diminui significativamente à medida que a temperatura cai. Por essas razões, a humanidade precisa de uma bateria melhor, e os cientistas estão trabalhando para isso. E o resultado disso é a bateria de diamante, que promete mudar o mundo por completo. Uma das empresas envolvidas no desenvolvimento de baterias de diamante é a NDB, uma startup sediada na Califórnia. Ela anunciou sua nova bateria Nano Diamond, mas outras pessoas a chamam de bateria de diamante nuclear. A NDB usa tecnologia feita de lixo nuclear envolto em diamante artificial. A bateria Nano Diamond tem uma incrível vida útil de até 28 mil anos. Isso é como a eternidade quando se trata de vida útil de uma bateria ou qualquer outra coisa. A nova bateria pode um dia se tornar uma fonte de energia para qualquer coisa que você precise, desde aviões até smartphones. A ideia de uma bateria de diamante nuclear foi desenvolvida e apresentada pela primeira vez por cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, em 2016. Em uma palestra, o professor Tom Scott explicou que sua equipe havia cultivado um diamante sintético, que pode gerar uma pequena corrente elétrica quando colocado em um campo radioativo. A bateria resultante é efetivamente autocarregável, pois o diamante pode produzir uma carga quando colocado próximo a uma fonte radioativa. A equipe de Bristol demonstrou inicialmente um protótipo que usava níquel 63 como fonte de radiação, embora mais tarde tenham escolhido utilizar carbono 14. As usinas nucleares envelhecidas do Reino Unido contêm enormes reservas de carbono 14 dentro dos blocos de grafite em seus reatores. Embora o carbono 14 seja um emissor de partículas beta de baixo rendimento, ainda é muito arriscado permitir que ele entre no ambiente e, portanto, deve ser armazenado com segurança a longo prazo. Os cientistas de Bristol veem uma oportunidade valiosa em extrair e redirecionar o que é atualmente puramente um resíduo nuclear. No ano passado, uma empresa chamada Arcing Light foi formada para assumir a comercialização do conceito de bateria de diamante. Usar os resíduos nucleares dessa maneira é muito melhor do que enterrá-los profundamente no solo, onde é preciso tomar cuidado especial para evitar a contaminação. Enquanto isso, muitas pessoas têm medo com a menção de materiais nucleares por causa do medo da radiação. No entanto, as baterias nucleares de diamante não são perigosas. A bateria de diamante é beta-voltaica, e é semelhante a uma célula solar fotovoltaica, só que converte a radiação beta, em vez de luz, em eletricidade. É fabricado através de deposição de vapor químico, usando metano C14 e plasma de hidrogênio para desenvolver uma camada de diamante em altas temperaturas. O diamante usado na bateria consiste em finas camadas de grãos cristalinos, por isso é muito menor do que o diamante encontrado nos anéis. Essa estrutura multicamada também foi projetada para evitar vazamento de radiação e minimizar o perigo para a saúde humana. As partículas beta de carbono 14, embora energéticas, não vão muito longe. Se você o tiver abrigado com segurança em uma matriz densa como o diamante, a probabilidade de emitir radiação de uma forma que penetrasse na pele humana torna-se insignificante. Enquanto o NDB está se concentrando em aplicações pesadas, como veículos elétricos, a Arcing Light está procurando alimentar pequenos detectores, dispositivos e sensores sem fio, ou implantes médicos com baterias nucleares de diamante. A empresa vê a bateria de diamante como uma tecnologia capacitadora, o que significa que pode estimular o desenvolvimento de aplicativos que não seriam possíveis sem ela. Pesquisadores de Bristol testaram a força e a durabilidade de suas baterias de diamante no topo de um vulcão. No experimento, protótipos beta-voltaicos Arcing Light
foram usados para alimentar sensores dentro de uma estação de monitoramento remoto, conhecida como Ovo de Dragão. Os ovos são projetados para serem entregues a um vulcão ativo por drone, onde monitoram a umidade, as vibrações e as emissões de gases tóxicos. A natureza do diamante, que é praticamente indestrutível, significa que as baterias de diamante nuclear podem um dia ajudar no gerenciamento de energia distribuída para satélites ou espaçonaves, permitindo que eles tenham uma vida operacional mais longa em ambientes extremos. Um bom candidato é o Telescópio Espacial James Webb, que tem uma vida útil de 2 décadas, devido às quantidades de combustível a bordo. Com baterias nucleares de diamante, a Estação de Observação Espacial pode continuar a fornecer imagens impressionantes que nos ajudam a saber mais sobre o universo por toda a eternidade. Com o mundo cada vez mais dependente da entrada de sensores, as baterias da Arkenlight podem fornecer uma solução de encaixar e esquecer, que permite o lançamento generalizado de dispositivos sem fio. De acordo com o CEO da Arkenlight, essa tecnologia também é muito econômica em questões de emissão. Por exemplo, com os recursos usados para fabricar uma bateria AAA, são usados quase 2,5 kg de carbono na fabricação, e uma densidade de energia equivalente à bateria de diamante. A Arkenlight pretende estabelecer uma fábrica em uma das várias usinas nucleares desativadas no sudoeste da Inglaterra, ou possivelmente no norte do país de Gales. Dessa forma, a empresa tem fácil acesso a isótopos de carbono 14 para a fabricação das baterias. O CEO estima que, se tudo correr bem, as baterias de carbono 14 começarão a aparecer nos dispositivos já em 2024. E aí, o que você acha dessas baterias? Será que elas serão o futuro mesmo? Deixe nos comentários e até mais.